Meus caros, vivam! Eis aqui uma seleção de notícias que eu considero as mais significativas do dia 18 de abril de 2023. Este é o meu vídeo de ontem, as notícias de ontem. Tive um pequeno problema com o YouTube que me cortou o vídeo, mas depois eu recorri e o vídeo lá passou. E então temos aqui aquela que devia ser uma notícia, mas que não é. É efetivamente uma fake news. Era Ana Gomes que pintava os lábios de apoio às vítimas de assédio ao Boaventura, mas com tanto azar que realmente é uma fake. Não sei porque que ela não pinta os lábios desta vez, nem ela, nem o Bruno Nogueira, nem o Rap, o Palhaço Rico, não sei porque que eles não pintam os lábios de apoio às vítimas de assédio do Boaventura, mas enfim. Já vimos vimos isso ontem, quando eles são dos nossos, da canhota, eles podem fazer o que quiserem. E, olha, recebi esta fotografia, que há tanta gente também aqui em Portugal que tem saudosismo do tempo em que os portugueses eram uns facínoras, eram uns bandidos, eram uns colonizadores, escravizavam as populações de Angola, Moçambique, Guiné, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe e Macau, Macau também. E realmente aqui temos uma imagem desse tempo em que nós escravizávamos aquelas populações. É o grande hotel da cidade da Beira no tempo colonial, no tempo dos portugueses bandidos, e agora em baixo temos o mesmo grande hotel na cidade da Beira depois da independência. Quanto não vale, meus caros, um país ser independente? Vejam bem a diferença. Acabámos com o colonialismo, os portugueses foram-se embora e o mais inacreditável é que as populações de Moçambique, da Guiné, de Cabo Verde, e de Angola, a grande maioria estão desertinhos para virem para Portugal. Ou seja, se realmente estes últimos 50 anos, desde 25 de abril para cá, foram uma desgraça e uma vergonha para Portugal, para as nossas ex-colónias ou ex-províncias ultramarinas, como queiram, foi bastante pior. E aqui está a prova disso. Antes, no nosso tempo, no tempo dos colonos e agora no tempo da liberdade. Esta é a liberdade de esquerda, como sabem, todos esses países são governados por partidos de esquerda, não há nenhum que seja governado por partidos de direita, por isso eles são todos e cada um deles cada vez mais pobres. Aqui temos que pelo terceiro dia consecutivo, e ninguém fala nisto, até coquetéis Molotov são lançados contra uma esquadra. Estou a falar-vos da esquadra do bairro Padre Cruz e de um grupo que ataca todas as noites essa esquadra. Um grupo de jovens que não gostou de ver um dos membros desse grupo ser detido. Há até vídeos de um desses jovens com uma criancinha, um bebezinho ao colo, para evitar ser detido pela GNR. Pois até coquetéis Molotov estão a ser lançados, danificam viaturas da polícia, viaturas pessoais dos próprios agentes, e é isto que se passa no bairro Padre Cruz há 3 dias consecutivos. A polícia teve que retirar, reparem bem, e depois voltou com reforços, mas ao voltar com reforços encontrou este cenário, este disparate. Vários contentores, alguns deles incendiados pelos jovens. Não vou dizer que é a população toda, ninguém acredita que seja a população toda, mas são aqueles jovens que se fartam de trabalhar de certeza absoluta durante o dia e depois à noite divertem-se desta forma e desta maneira. Aqui está, foram 2 notícias iguais, mas eu em cima explico. Está a ser atacada a PSP do bairro Padre Cruz desde sábado, ok? Amanhã já vai ser quarta-feira. Um grupo de moradores começou por tentar libertar um detido. Encapuzados atiraram depois 3 coquetéis Molotov, engenhos incendiários, contra um carro patrulha e 4 viaturas particulares de agentes, causando danos. A violência contra a PSP prosseguiu esta segunda-feira de manhã, mas ontem também, com apedrejamento e caixotes do lixo incendiados, e nas redes sociais já circulam ameaças de mais violência. É este o estado que nós temos naquele bairro. Esta médica que denunciou os casos de negligência do Hospital de Faro admitiu que vai processar o cirurgião
o diretor do Serviço de Cirurgia. Diana Carvalho Pereira é ouvida esta terça-feira, portanto foi hoje, no âmbito de inquérito aberto pelo Centro Hospitalar. Não sabemos quais são as conclusões, claro que tudo isso vai ter que ser estudado, tem que haver um inquérito, tem que haver testemunhas, tem que haver tudo isso. E o que eu vos quero dizer é que esta senhora médica, ou jovem médica, não vai ter grande sorte, porque ela é sozinha, não tem testemunhas daquilo que diz, ela acusa disto, daquilo, daquele outro, mas sozinha e sem testemunhas será muito difícil que algum júri, ainda por cima ela vai ser julgada pelos seus pares, ainda por cima ela está no início do curso de especialização, portanto no primeiro ano, com certeza não vai conseguir ter muita sorte, e o que eu lamento, porque eu tenho a certeza absoluta que pelo menos parte daquilo que ela acusa um determinado cirurgião, parte será verdade, uma vez que 3 doentes morreram às mãos e não era caso para isso, nem uma vez, nem 2, nem 3, e outros 3 ficaram gravemente feridos. Portanto, no meu entender, ela alguma razão terá, mas sozinha contra um sistema instalado ela não vai ter grande sorte, na minha opinião, o que lamento. Costa anuncia aumento intercalar das pensões de 3,57 a partir de julho. E eu dou aqui 2 exemplos. Uma reforma de 400 euros vai aumentar 14 euros. Uma reforma de 5.000 euros por QSA e até mais vai aumentar 179 euros. Daqui se prova que realmente quem mais ganha necessita de ganhar cada vez mais, enquanto que quem menos ganha, pelos vistos, não precisa de ganhar mais do que o que ganha, mais do que uns meros 14 euros. Chama-se isto o socialismo, dar pouco aos pobres e dar muitíssimo aos ricos. Eles dizem que isto é uma política de esquerda. Eu gostava de ler a vossa opinião aqui em baixo nos comentários. A lista dos 44 ou 46 produtos do cabaz alimentar que passam a ter IVA a partir IVA zero a partir de hoje teria que ser, digamos, a notícia mais impactante, mas esfumou-se em zero. Foi fogo de pólvora seca. Realmente as várias televisões correram vários hipermercados e o povo é unânime. Isto não dá nada. Isto são centimositos num cesto de compras de 50, 60 euros, são uns cêntimositos, nem chega a €1, porque as pessoas não compram só estes artigos, compram outros. Portanto, o impacto que isto tem, realmente, no fim do mês, pois serão 2 ou 3 ou 4 euros no máximo, e com esta ninharia se fez uma festa, se fez uma propaganda, um pagode, como se as coisas tivessem descido para metade do preço. Desceram uns meros cêntimos, muitas vezes 3, 4 cêntimos em quilo, portanto uma coisa completamente insignificante. O tiro saiu completamente pela culatra a António Costa, que continua a pensar que nós todos somos um bocadinho estúpidos, para não dizer muito. Bom, o António Costa diz que foi um sucesso, mas acontece que ele não comprou nada em nenhum supermercado por onde andou, o que é fácil de explicar. É que o senhor, como sabem, não tem conta bancária, portanto teria que pedir dinheiro a alguém para comprar alguma coisa. E era chato, ali frente às câmaras de televisão, estar a pedir: oh Manel, empresta-me 20 euros, quero comprar aqui umas couves tronchas. Nem para pepinos aquilo deu. Ora, para Costa os preços desceram, portanto, 100%, uma vez que ele não comprou nada, não gastou nada e ainda trouxe alguma coisa, fez lá umas provas de coisas que lhe deram a provar. António Costa, o mesmo António Costa, não é o outro, é o mesmo. Para nós usar as notícias são sempre sobre o mesmo. O descaramento que ele tem e o golpe de rins que a politiqueirice Xuxa faz para tentar justificar o injustificável. António Costa defende que opiniões diferentes sobre a guerra na Ucrânia não afetam a relação entre Portugal e o Brasil. Eu fiz um vídeo há poucas horas sobre isso e é das últimas coisas que aqui tenho, e vou convidar-vos a ver o vídeo, porque tem imagens do Lula na China, Lula fora da China, só não tem imagens de Lula grelhada, mas isso, enfim, não podemos ter sorte em tudo também, não é verdade? Uma vergonha autêntica, falaremos nisso a seguir. Alguns testemunhos de leitores que eu vou começar a colocar aqui, não vou ler porque isto é um bocadinho extenso,
Mas a verdade é que se vocês forem à minha página do Facebook, encontram lá isto. Olha que isto são leituras verdadeiras, isto não é fake news, são coisas escritas por quem vive os problemas. Há aqui um que explica que ganha mais sem ter mais do que o 9º ano num país estrangeiro, neste caso está na Alemanha, sou assistente de supermercado, assistente é igual a segundo chefe, o que eles quiseram saber foi da minha capacidade de trabalho e não da minha escolaridade, diz ele, e vim para a Alemanha na altura em que nos mandaram emigrar, portanto o Passos Coelho, e o meu salário nem um médico especialista em Portugal seria capaz de ganhar. Uma vergonha Portugal. Portanto, um funcionário num supermercado ganha mais do que um especialista em Portugal. E outro diz, amigo, eu moro na Alemanha e trabalho no Luxemburgo. Sou motorista de pesados e só faço o Luxemburgo. De segunda a sexta, 8, 9 horas por dia, raramente um sábado, e ganho 4 vezes mais do que ganhava em Portugal. Eu fiz aqui ao lado um pequeno texto, um apanhado. É claro que isto não está rigoroso, porque as pessoas não ganham todas a mesma coisa, mas neste momento um português médio, não é um português licenciado, um português com o 12º ano, vamos imaginar, com meia-idade, 40, 45 anos, ganha aproximadamente em Portugal, meia-idade útil, não é? Ativa, ganha aproximadamente em Portugal metade do que ganha um espanhol, pouco menos de metade, 1/3 de um francês, 1/4 de um inglês, 1/5 de um alemão, 1/6 de um austríaco ou suíço e 1/7 de um luxemburguês. Nós, não sei que mal é que nós fizemos para ter nascido num país destes, mas a verdade é o que eu digo aqui, em Portugal vive um dos povos mais empobrecidos da Europa. Só que as pessoas não saem daqui e não sabem disto. As pessoas, os portugueses, pensam que lá fora é que é tudo mais ou menos igual, que eles ganham um bocadinho mais do que nós. Meus caros, eles ganham no mínimo o dobro do que nós ganhamos em qualquer parte. O triplo, o quádruplo, o quíntuplo, chega ao sétuplo. Vive um dos povos mais empobrecidos e dos mais desinformados, porque não saem daqui, de toda a Europa. Apesar de termos recebido da Europa muitos milhares de milhões desde 1986, números redondos equivalente a 220 e tal mil milhões de euros a preços correntes, quase um PIB nacional. Apesar de termos recebido tudo isso, a verdade é que a classe política mais corrupta de toda a Europa roubou e desbaratou pelos amigos, distribuiu pelos amigos, esses milhares de milhões, e quase todos eles tiveram um destino indigno. Foi para os bolsos de quem nada fez para os ganhar e, portanto, foram desviados à economia. Fez-se umas estradas no tempo do Cavaco, fizeram-se umas coisas, mas isso não equivale nem a um centésimo daquilo que se recebeu. 99% foram roubados. Neste momento, um português médio e de média idade, como eu digo aqui, ganha uma fração do que ganha um europeu. Socialismo, as tais reformas de 400 euros vão aumentar 14 e as de 5 mil vão aumentar 179, o que eu acho que está perfeitamente correto e é realmente uma política de esquerda, não há dúvida nenhuma. A Rússia convidou Lula Dranovich para visitar o Kremlin, que fique por lá 5 anos no mínimo. Eu sei que é também a vossa esperança. Agora, uma notícia que diz que um homem perigoso e violento, procurado pela Interpol, foi detido em Lisboa. Mas vejam, este homem já tinha sido julgado e já tinha sido condenado. O detido vai aguardar o decurso de um respectivo processo de extradição em prisão preventiva. Vejam bem, como é que um condenado a 6 anos, ele tinha sido condenado a 6 anos no Brasil, entrou em Portugal? Com que documentos? Então ninguém verifica nada. Qualquer pessoa pode entrar. Um assassino em série em São Paulo, por exemplo, ou no Rio de Janeiro, pode entrar aqui em Portugal que não tem problema nenhum? Então as pessoas quando entram não há uma mínima investigação, pelo menos a ver se há mandatos de captura por essa Europa fora, da Interpol ou da Europol? Nada se faz, é só entrar. Entrem. É que de acordo com um comunicado do CEF, os crimes ocorreram em São Paulo, no Brasil, em 2011. O homem é considerado perigoso e violento e era procurado para cumprir uma pena de 6 anos de prisão. Fugiu do Brasil
onde estava a ser procurado para cumprir pena, portanto já se tinham esgotado todos os recursos, era para ser preso, fugiu para Portugal com o maior descaramento. E se nós dissermos, bem, aquele no Brasil se calhar não está muito bem organizado, ele conseguiu entrar num avião e voou para Portugal. Está bem, mas em Portugal ainda está menos organizado que no Brasil, porque pelos vistos entra toda a gente e ninguém verifica se a pessoa pelo menos é procurada em algum país, quer dizer, com os quais nós temos acordos, não é? Porque se soubessem, se vissem que era ele, com certeza que era tido imediatamente. Ou seja, como este entrou, entra qualquer um. André Ventura tem razão. Aqui entra cão e gato e ninguém quer saber disso para nada. É inacreditável. E agora, com o fim do CEF, vai ser um pouco pior. O Ministério Público acusa 2 homens estrangeiros pelo homicídio do modelo Tiago Danu. Recordam-se disto? Foi há uns meses, há um ano. Os suspeitos da morte do jovem, que foi assassinado ao pé de um armazém, penso que em Setúbal, são 2 sírios, naturalizados suecos, tem tudo a ver, da Síria à Suécia é um saltinho, que têm cadastro. São sírios, vêm de um território, enfim, que é um território que está em guerra há muitos anos, portanto, um território onde não há lei, ao fim e ao cabo, aquilo está tudo em guerra, não há lei nem ordem, é um salve-se quem puder. Naturalizaram suecos, a culpa não foi nossa, realmente não foi, mas têm cadastro e estavam em Portugal e também ninguém sabe porquê. Lá está o mesmo problema do tal brasileiro, entram aqui como faca quente em manteiga, não tem problema nenhum. Querem fugir à Interpol e à Europol? Venham para Portugal que ninguém vos pergunta nada. No questions asked, como dizem os vendedores americanos. Cá está, o Ministério Público de Setúbal acusou 2 homens de 27 e 39 graus pelo homicídio do jovem modelo Tiago Danu em novembro e tal. Portanto, 2 sírios que foram naturalizados suecos. Tem tudo a ver. Aqui é a CP da nossa futura CP, é uma brincadeira, claro. Vejam bem, realmente com os 3,6 mil milhões de euros, por outras palavras, 3.600 milhões de euros que nós já enterramos na CP, o serviço é pouco melhor do que este. Realmente ainda é um bocadinho melhor. Ainda temos um caminho a percorrer dentro do socialismo para conseguirmos chegar aqui à Índia ou a Sri Lanka ou lá o que é isto. Falta-nos pouco. Ainda nos falta alguma coisa, mas o socialismo tudo consegue, meus caros. Tenham fé, tenham esperança que o socialismo consegue empobrecer mais do que vocês possam sequer imaginar. Este é o meu vídeo de há bocado. Lula caiu em desgraça a nível mundial, mas por aqui ainda há quem desdramatize. Eu no vídeo vou buscar algumas declarações tanto de António Costa como do seu sócio Marcelo Rebelo de Sousa, a desdramatizarem ao máximo aquela vergonha mundial, não é nacional, nem europeia, nem nada, é mundial, que é um Lula ser completamente pró-Putin. Não venham cá com coisas que é meio por meio, é metade para um lado, metade para o outro, não é. Ele é completamente subserviente à China, vê-se nas imagens, vê-se nos meus comentários. Por favor, vejam o vídeo que eu publiquei hoje à tarde e veem que o Lula está completamente vendido à China, porque percebeu que sem a China ele não consegue administrar aquele país gigante que está adormecido também há muitas décadas, que é o Brasil. Portanto, como ele percebe que sem a China ou sem uma superpotência ele não tem hipótese, ele precisa de se aliar, seja a quem for, para que alguém o ajude a fazer aquilo que ele não consegue fazer sozinho, ou seja, desenvolver um gigante adormecido como o Brasil. E a ex-ministra da Saúde do governo de Sócrates, lembram-se de Sócrates? Já não se lembram, não? Já foi há muito tempo, eu sei. Vai ser a nova provedora da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, mas viram-na com certeza este fim de semana a pedinchar, a pedir esmola nos centros comerciais, com um avental. Não é o avental que estão a pensar, penso eu, é o avental só da Cruz Vermelha que eu ia dizer, a pedir esmola para os pobrezinhos coitadinhos. Eu digo coitadinha, andou a pedir no último fim de semana esmola para os pobrezinhos, é verdade, os pobrezinhos que ela, enquanto membro de um governo socialista e de José Sócrates, muito ajudou a empobrecer. Tal como a Isabel Janet, que diz que os pobres não podem comer bifes.
Mas ela pode. Embora ela ganhe, Isabel Joné, ganha menos do que qualquer pobre, porque os pobres ainda recebem uma esmola, qualquer coisa, mas ela não. Ela não trabalha, nunca trabalhou desde que se meteu no Banco Alimentar contra a Fome. É ela que diz, ela que o diz nas entrevistas e na televisão. Realmente, ela não recebe nada daquele imenso saco azul de muitas centenas de milhões de anos. A última vez que fiz as contas ia em 69 milhões de anos, mas já foi para aí há 6 ou 7 anos, acredito que esteja no triplo neste momento, que se chama o Banco Alimentar contra a Fome, que eram 13, a última vez que verifiquei, eram 13 IPSS, uma geria às outras. Aquela senhora realmente não recebe um tostão há mais de 2 décadas, portanto ela vive do ar. Essa coitadinha é que é pobre, a Isabel Joné. Coitada. E pronto, ficamos aqui por hoje. Estas notícias hoje foram breves. Deixo-vos tempo para pensar no lucro que a partir de hoje vão ter quando se dirigirem ao supermercado e amealharem aquelas dezenas de euros por dia que vocês vão amealhar com o IVA a zero, copiado pelo Costa, que garantiu dezenas de vezes que não queria fazer isso porque não servia de nada. Meu caro Costa, a enganar-se diz a verdade. Quando o Costa quer dizer a verdade, engana-se, mas desta vez enganou-se. Tantas vezes que disse que não servia para nada, porque em Espanha não teve efeito nenhum. E afinal, lá deu o dito por não dito, lá deu a cambalhota mortal, que ele está habituado a fazer, aquele golpes de rins, aquele parece menguia, e acabou por, enfim, aceder a baixar o IVA. Tais eram as pressões da sociedade, e agora ele vem dizer que foi um sucesso. No primeiro dia foi um sucesso, quando ainda há faturas com IVA, pois os comerciantes que venderam, os distribuidores, melhor dito, que vendem aos supermercados e que vendem aos comerciantes, muitas vezes, ainda hoje, de certeza absoluta, que ainda trouxeram faturas com o IVA, pois eles também o pagaram, não é? Não é hoje que se compra a mercadoria que se vende hoje, muito menos numa rede em que começa no produtor, vai para o armazenista, vai para o distribuidor e até que chega ao retalho. Não é no mesmo dia. Portanto, o material foi pago, o material que está a ser vendido hoje, já foi pago há uns dias atrás com IVA. Não sei como é que vou resolver esse problema, mas Costa lá imaginará como é que isso vai ser feito. Mas para dizer que Costa realmente, ao enganar-se, acertou. Também tinha que esperar uma coisa destas. Ele nunca acerta quando pensa acertar e agora que se enganou, finalmente acertou. Realmente ele tinha razão e tenho que lhe deixar aqui o testemunho que realmente lhe dou razão. Quando ele sempre disse que isto não servia para nada, ele tinha razão. Mas agora que diz que foi um sucesso, agora é que mais uma vez a não tem. Até amanhã.